e nos adaptamos a cada dia. Por isso, investimos tanto em conteúdo de qualidade, em informação relevante, em histórias que inspiram e que fazem a diferença. Somos uma comunidade, uma paixão, uma forma de viver a vida intensamente. Um lugar onde as pessoas se conectam, onde quer que elas estejam. É isso que somos. Clube 885. Muito mais que rádio. Tango Restaurante. Um ambiente aconchegante e acolhedor, com o melhor da gastronomia, da música e do charme argentino, para que você tenha uma experiência inesquecível. Visite-nos, Praça João Correia 277, em Canela. Canela Tênis Clube, um clube de tênis completo para você e sua família, com 4 quadras de tênis de saibro, sendo 2 cobertas e 2 externas iluminadas, aulas de tênis, academia, restaurante e salão de festas. Mais informações sobre como ser sócio e opções de day use pelo fone 54-3282-1086 ou diretamente na Secretaria do Clube, na Tenente Manuel Correia, 596, Centro de Canela. Siga nossas redes sociais para acompanhar as novidades. Vem pro tênis! Seja um churras de amigos, aniversário ou aquele evento top, qualquer momento pede Chopp Brahma. E na região é só chamar o Brahma Express. Se quer o melhor chopp, vem de Brahma Express Canela. 51-996-95-1239. Um novo conceito de brunch, aliado ao melhor da panificação. Assim é a Pane. Seja no café da manhã, brunch ou almoço, a Pane te espera com sabores que confortam. Pane Canela. Faça uma pausa e aproveite. Segue a gente no Instagram. Já baixou o app da Clube 885? Com ele você pode escutar e assistir a Clube em qualquer lugar do mundo, além de pedir suas músicas favoritas e ter acesso aos nossos podcasts exclusivos. Clube 885. Muito mais que rádio. No ar na Clube, Happy Wine, para você harmonizar com quem e como quiser. Oferecimento Férreo, o prazer de comer, beber e viver. Grande Hotel Canela, viva essa história. Viva bons momentos com o Rui Walking Rose, em Canela, junto à Rua Coberta. Chalé Baunilha Gramado, seu ambiente ainda mais lindo. Boa noite, ouvintes! Bem-vindos a mais uma quinta-feira, dia de Happy Wine aqui na Clube. Esse programa que é sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fembreria, Grande Hotel Canela, que tem dia 10 de junho, com Shima e banda Liverpool, um sunset maravilhoso, que já tem o selo das Happy Winers. Fica aí ligado, ingressos no Simpla. Imperdível, um lugar maravilhoso, comidinha incrível e música. Liverpool, deve ter Beatles aí no meio, né? Suspeito. Oferecido também por Rui Walk and Rose e Chalé Baunilha, que é um lugar que é simplesmente tudo para a sua casa. Digamos, se tivesse uma boutique para sua casa, Chalé Baunilha seria este lugar. E dou boa noite, então, para mais uma quinta-feira, dia de dividirmos taças, conversas e outras cocitas mais. E hoje, o programa, não temos Fernandinha Chies, que está aí se recuperando de uma bela de uma viagem, mas vai chegar cheio de novidades. Mas o programa de hoje tá pra lá de especial, porque simplesmente hoje é véspera do aniversário dela, a nossa maravilhosa Laura Miller dos Vinhos, Jéssica Piffer se despedindo hoje dos 28 anos. Boa noite, Jéssica! Que bom que você acertou, Karen. Já tava em pânico, sim, gente, né? Boa noite, queridos ouvintes. E principalmente aos meus seguidores que votaram que eu ia fazer 30 anos. Eu não irei. Eu vou fazer 29. Estamos aqui, né, pra brindar o meu aniversário com um bom vinho. Boa noite, queridos. Sempre ótimas companhias, né? E falando então em ótimas companhias, boa noite para ela, que voltou para nós. Boa noite, Carolina Bertoglio, nossa founder. Boa noite. Sempre suscita. A criadora do monstro, né? Ela é praticamente um Luiz Fernando Veríssimo, né, no microfone. Podia entrevistar essa mulher. Nossa senhora, parabéns pra quem conseguir. Boa noite, falando em entrevistar então, para ela, Bianca Carneiro, nossa jornalista de plantão.
Muito bem, que a subir a chupacana faz tudo aqui nesse programa. Exatamente. Boa noite, ouvintes. Eu estava com saudades. Semana passada não estivemos aqui, né? Feriadou. Exato. Então hoje estamos de volta felizes, né? Isso aí. E ela, a Bianca, que está aqui em mãos com o Instagram. Exato, a culpa das imagens ruins é minha. Então, quem quiser acompanhar no @HappyWine na Clube no Instagram. Está lá ela. E boa noite, então, para a nossa convidada, mais do que especial também pra gente. Simplesmente hoje, dia 25 de maio, tudo calculado milimetricamente, Dia Mundial do Tarô, para nossa bruxinha favorita. Boa noite, Camila. Boa noite para todas. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz. Boa noite, ouvintes. Vamos hoje harmonizar vinhos, esoterismo, misticismo, tarô, alquimias. Vamos lá? Tudo bem. E a gente, tudo junto. E a despedida dos 28 anos da Jéssica. Exato. Poucas horinhas, né? Eu tô celebrando esses 28 desde o meu almoço, né? A despedida deles com a Carol Bertoglio. Gente, vamos lá. O vinho de hoje, então, nós já tomamos. A gente tá repetindo a dose. A gente tá aqui com vinho que não poderia combinar mais com a pauta de hoje, que é o Garbo. Garbo é o nome da vinícola, né? E eles se intitulam Enologia Criativa. E o nome desse vinho, desse rótulo especificamente é Inquieto. E aqui, para quem nos está assistindo, eu vou pôr um pouquinho mais próximo. A gente está falando de um rótulo que mistura duas uvas, a Merlot, em sua maioridade, com a Sauvignon Blanc. Então, a gente está falando de uma uva tinta junto com uma uva branca. Aqui a gente já fala, de uma alquimia dentro desse vinho. Se vocês repararem, de novo, para quem nos está assistindo, tá todo mundo aqui com a taça preenchida com vinho tinto. Apesar da gente estar falando de um mix com uma uva branca também, que é a Sauvignon Blanc. Mas é claro, no cérebro isso. Dá um nó, né? Mas a mistura dos dois, na verdade, a uva branca, ela tem uma porcentagem mínima nesse vinho, é de 7%. Eles nem seriam obrigados a mencionar ela, mas é claro que ela traz também as características dela aqui nesse vinho. Mas o perceptível mesmo é a tinta. Então, por isso, misturar uma uva branca com uma uva tinta. Gente, a branca, ela não tem cor, né? E como a tinta é o que tinge o vinho, é óbvio que a Merlot vai aparecer muito mais, mas a Sauvignon Blanc entra com essa característica um pouquinho mais frutado, né? E ela tem isso muito presente, até um floral que aparece muito mais delicado aqui, mas dá pra gente perceber também. Mas o que manda aqui é a tinta, é a Merlot. Mas, principalmente, eu acho que além das uvas, e desse mix que a gente tá falando, de uma maestria, enfim, de misturar, dessa magia de misturar as uvas, que é super legal. A Garbo, eles se intitulam Enologia Criativa, são 3 amigos, super jovens, super criativos, os rótulos são lindos, inclusive no final a gente precisa tirar uma foto da Cami com esse rótulo, porque é tudo a ver com ela, de um pensador ali com uma maçã, e a gente tá falando de vinho, e esses amigos têm vários outros rótulos que também seguem essa vibe, um pouquinho fora da curva, estão localizados ali no Vale dos Vinhedos, especificamente no Caminho de Pedras, para quem quiser conhecê-los, Então, aqui a gente tá falando de uvas que vieram do Vale dos Vinhedos, mas também da Campanha Gaúcha, apesar deles estarem localizados, no Vale. Então, no Caminho de Pedras, quem quiser conhecer a Garbo, eles oferecem degustações guiadas, é muito interessante. Mas a gente quer falar também de um pouquinho sobre o que essa vinícola traz, que é uma questão que sempre surge muita dúvida do vinho orgânico e do vinho biodinâmico. Eu acho que a nossa convidada de hoje é perfeita para trazer essa pauta, Qual a maior diferença, o que é um vinho orgânico, o que é um vinho biodinâmico. Gente, vamos começar, do básico do início. Mas se tiverem perguntas, eu vou tentar ser bem específica e básica para fazer essa explicação. Mas
todo vinho biodinâmico é obrigatoriamente um vinho orgânico e nem todo vinho orgânico vai ser um vinho biodinâmico. Por quê? E aqui eu peço ajuda ao meu universitário favorito, é o Google. A inteligência artificial. Exato. O chat GPT. É que eu acho que vai ser mais fácil para explicar, mas aqui uso, né, das minhas palavras. O que é orgânico, né, gente? É quando isso se aplica à agronomia em geral, não só os vinhedos, mas é quando a gente não usa nenhum tipo de sulfito, né, nenhum tipo de pesticida para os vinhedos. E em qualquer aspecto, seja num tomate, seja no morango, seja no vinhedo, isso vai interferir muito. E o vinho, principalmente por ser algo, né, que a gente bebe, cada um tem a sua receita e as uvas, né, mudam. É muito perceptível quando a gente fala de um vinho orgânico e um vinho não orgânico. Vamos falar disso. Primeira parte, né? E, muitas pessoas vão falar, mas eu já tomei um vinho orgânico e era um vinho ruim, né? Gente, é diferente tomar um vinho orgânico e tomar um vinho com defeito ou um vinho mal feito. Hoje se popularizou essa família, né? Dos vinhos orgânicos, dos vinhos naturais, dos vinhos biodinâmicos. Então surge muita dúvida na galera do que é o quê. Então, nessa onda, é claro que sempre vão ter pessoas que se aproveitam para fazer vinhos que não entregam qualidade. Para quem participou do Entre Taças na Pane, lembra do Cris, né, Ribeiro, que é um produtor aqui de Gramado, com o projeto Arte Líquida, que é um projeto incrível, falando do trabalho que dá para limpar tanques e fazer todo o processo, que é um produtor de vinhos, né, naturais, orgânicos também, e que muitos produtores não se dispõem a fazer isso. Então fica aquele gosto ruim, aromas ruins, aquela coisa toda. E até um paladar que a gente não tá tão acostumado. Exatamente. Né? Eu me lembro dele comentando sobre a gente tomar iogurte natural no início, que tu fica com aquela sensação e vai botando açúcar até acostumar, né? Enfim, então já também muda alguma coisa. Não, e é muito parecido até queijos, né? E coisas, né? Quando a gente volta pro ancestral, vamos dizer dessa forma, é um pouquinho mais difícil de acostumar. Mas a gente está falando de vinhos orgânicos. Então, quando a gente fala de orgânico, a gente fala especificamente, não inclui, né, pesticidas e no vinhedo, né? Nenhum tipo de intervenção para que a uva cresça ou alguma modificação. E aí a gente evolui um pouquinho para o biodinâmico. Então, todo vinho biodinâmico, ele vai ser orgânico, porque ele não vai fazer uso nenhum de pesticidas ou qualquer outro produto em seu vinhedo. Mas, além disso, ele vai seguir um calendário próprio, que é o calendário lunar. Um belo exemplo, e a gente tem aqui em Canela, de agronomia. Não é de vinhedo, mas de agronomia de outros produtos, como mexerica, aqui no sul, bergamota, e outros, é a Monan. A Monan segue esse calendário lunar e faz, né, uso do calendário biodinâmico, que agora sim eu peço ajuda ao Google para falar que é preciso ter muito claro que os vinhos biodinâmicos se baseiam na antroposofia, ou seja, no conhecimento ancestral aplicado e que se acredita numa sinergia entre todo o cosmo que cerca o vinhedo, ou outros, né? Desde o solo até a lua. A filosofia de viticultura biodinâmica é baseada no trabalho de Rudolf Steiner desde 1861. E, sobretudo, olha para o vinhedo como um sistema vivo e interconectado. Então, a maior diferença do biodinâmico, que, né, quem vai produzir um vinho biodinâmico é exatamente seguir as fases, né, a lunação, e acreditar no cosmo como um todo, respeitar isso. E aí entra muita questão do terroir, né, gente? Gente, tô falando sem parar aqui. Hoje a Fê não tá. Então eu tô falando sozinha. Pode respirar. Parece que eu tô falando muito. Aquelas ligações que tu parece que tá falando sozinha. Gente, vocês estão me ouvindo? Deem um alô aqui pra Rádio Clube. Professora. 984 450
885. O Fernando Gomes aqui já mandou um abraço aqui pra nós, mandou pra Camila também. Tá na escuta. Bacana. Então, quem mais quiser mandar mensagem ou tiver dúvidas em relação a esse assunto de vinhos orgânicos e biodinâmicos. Ou elogios pra gente. Exatamente. Elogios apenas. Elogios only. Críticas a gente também leva. Parabéns pra Jéssica, que quiser mandar também, né? Exato. E presentes também, né? Estaremos aqui até as 20. A Jéssica aceita Pix. O celular é o Pix. Biodinâmico não. Exatamente. Pix também. Depois manda o meu Pix aí, Karen, ao Tá vivo. bom. Mas, voltando então, gente, essa questão do calendário biodinâmico, que é o calendário, né, lunar, ele segue já, é um pressuposto muito antigo. Então, a gente volta um pouquinho e que está muito em voga. Atualmente tem muitas vinícolas fazendo vinhos biodinâmicos, então que seguem, né, esse calendário diferente e principalmente esse respeito que o orgânico já tem com o meio ambiente aonde está inserido, né? Então é um cuidado geral e é muito engraçado porque quando a gente vê vinhedos muito limpos, a gente geralmente não está falando de vinhedos biodinâmicos. Não é que é muito importante, né? Principalmente porque a gente fala ao vivo, deixa claro. Um vinhedo biodinâmico pode sim ser muito limpinho, enfim, pesquisem. Mas geralmente ele não vai ser porque ele vai deixar crescer o mato. Natural exato. Ali, né? Tudo que está inserido é importante para aquela uva ali, para aquele vinhedo. Então, geralmente, ele não vai ser aquele vinhedo clean, né? Aquela coisa. De jardinagem, assim. Exato. Não vai ser paisagismo da Vogue. É isso. Vai ser aquela coisa, né? Mais natureba mesmo. E ali vão crescer vários bichinhos. Enfim, toda aquela coisa que é respeitada e é importante para que o vinhedo tenha aquelas características. Então, a gente volta aí um pouquinho no passado, resgatando. E importante falar também, gente, como que eu descubro que o vinho é biodinâmico, né? Hoje em dia, vários vinhos vão ter esse rótulo. Lembrando que um rótulo orgânico não quer dizer que o vinho seja biodinâmico, mas ele pode ser orgânico e biodinâmico. E tem rótulos já de vinhos biodinâmicos, mas isso é caro, é um processo, demanda várias coisas. E a gente tem muitos rótulos biodinâmicos disponíveis aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que não vão estar rotulados, né? Então, vale a pena pesquisar vinícolas que produzem, vinícolas pequenininhas, familiares. E fica a dica de um lugar lindo, que é conhecido como, né, o lugar dos vinhedos biodinâmicos e naturais do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul, Monte Belo do Sul, que é do ladinho, né, onde fica Monte Belo, grudado com Bento Gonçalves. E ali vocês vão encontrar várias famílias, produtores que produzem vinhos orgânicos, naturais, né, biodinâmicos. Então vale a pena. Muito bem. 22 horas e 18 minutos depois dessa aula a respeito de vinhos orgânicos e biodinâmicos. Mandar um beijo aqui para Maris da Rosa também, que mandou um abraço. Estão na escuta e um especial aqui, mandando um especial para Camila. A gente fazer um rápido intervalo e a gente já volta agora. Quem quiser mandar pergunta para Camila, agora é a hora. Porque no segundo bloco nós vamos sabatiná-la. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Clube 885. Muito mais que rádio. Somos fruto do trabalho honesto e dedicado. Amantes da arte, da elaboração de vinhos, champanhes e espumantes. Compartilhe de nossa paixão pelos melhores vinhos. La Charbonnat Chateau du Vin, a mais completa loja de vinhos do Brasil, com mais de 8.000 rótulos entre nacionais e importados. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio
orgulho de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. O Wish Serrano Resort Gramado apresenta Jantar Show em comemoração do Dia dos Namorados. Sábado, dia 10 de junho, 20 horas, show com o maestro Rogério Martins, um tributo ao cantor Elton John e pista de dança com DJ tocando o melhor dos anos 70, 80 e 90. Uma noite especial para comemorar e relembrar os bons tempos. Informações e reservas pelo WhatsApp 5551-98162-9522. Apoio Partion Audiovisual. Realização Wish Serrano Resort e Angá Produtora. Promoção Rádio Clube 885. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Loção hidratante Nivea Milk 200ml por apenas R$ 12,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 28 de maio ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você. Rui Walk and Rolls. Pratos havaianos e asiáticos, pokes, rolls e drinks em um lugar fantástico. A gente te espera ou ainda te entrega no conforto do teu lar. Acesse @Rui Walk and Rolls e viva novos tempos. Agenda Clube. De segunda a sexta, 21 horas. Jukebox Clube. 1 hora com os grandes clássicos de todos os tempos. Clube 885. Muito mais que rádio. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Boa noite, ouvintes. Voltamos, Happy Wine aqui na Clube. A rádio que você vê não é mais, agora é muito mais do que rádio. Tudo bem. É, quinta-feira, sabe como é que é? O pessoal libera a bebida aqui pra... Daí dá essas coisas. Muito bem, pessoal. A Happy Wine, o programa sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fiambreria, pelo Grande Hotel Canela, que tem Sunset. Faltou aqui. Dia 10 de junho, com Liverpool, deve ser Beatles, obviamente, e Shima, né? O nosso grande churrasqueiro vencedor premiado aí. Então, super indicação, evento imprescindível, imperdível, para quem já quer aí começar a comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo. Inclusive, Karen, eu queria falar rapidinho que eu estive almoçando no Grande Hotel Canela essa semana com a Débora e com a Paula. Um beijo pra elas. E que eu comi um picadinho, que é um Picadinho clássico, centenário. Picadinho centenário. E tava maravilhoso. E vale ressaltar que é aberto, né? Não é só para hóspedes. Então, você que está aí, às vezes, né, com aquela fome e quer comer, eu falo fome de comida, né? Pra mim, comida, feijão, arroz, enfim. Tá aí um belo clássico, muito gostoso. No visual aquele, né? Depois ali do cafezinho, né? Exato. Não, e... vi que não são patos, são gansos. São gansos. Ai, gente, Meu mundo caiu. Meu mundo caiu, eu fiquei pensando. Exato. Meu mundo caiu. E estava uma delícia. Muito bem, o que também é uma delícia é o Rui Walk and Rolls e o Chalé Baunilha, que a gente já cansa de falar. Quem segue o Chalé Baunilha, @Chalé Baunilha _Gramado. Falei certo? Segue eles nas redes sociais, vocês vão ver que a gente não tá mentindo pra vocês. Tem cada coisa maravilhosa pra casa e que a gente nem sabia que precisava, mas depois que a gente vê, a gente sabe que precisa. Muito bem. O segundo bloco deste programa, a gente vai agora sabatinar a nossa convidada, Camila Fonseca, que para começo de conversa tem um projeto super bom. E eu já sou uma testemunha, já tenho meu selo, o desodorante é perfeito, ok? Já fazia um tempo que eu estava testando os desodorantes mais naturais, enfim. E acho que é até interessante a gente falar a respeito dessa troca também, porque principalmente para as mulheres, né? Os desodorantes convencionais, eles têm um sério vínculo e um dos grandes motivos também de desenvolver alguns cânceres, né? De seio.
Então, a indicação é sim trocar o desodorante e atesto, gente, eu já tava testando alguns e não tava conseguindo me adaptar, mas Camila, perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada por esse testemunho, né? Ao vivo aqui, cores. E eu paguei, tá? Não é jabá, gente. Bom, e falando questão, né, do desodorante e tal, é muito legal porque a função do alumínio, né? Porque o alumínio, ele tá presente em muitas coisas que a gente consome. E também é legal, assim, porque desodorante natural ajuda a fazer a reposição de magnésio no nosso corpo também, né? Que é uma coisa que muitas pessoas têm deficiência, porque não comem muitas folhas verdes escuras, como espinafre ou outras fontes, né? Então, o desodorante, ele não só é eficaz, né? Porque realmente é eficaz, não é a bruxa falando, é a usuária. E também tem essa função da saúde, né? De cortar o alumínio, assim, o uso do alumínio, porque todos os industrializados têm. E também ajuda fazendo a reposição de um elemento importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Então... Mas é importante falar, né, Cami? A Karen elogiou o desodorante. Isso acabou de falar, não é a bruxa falando. Por que você se intitula bruxa? O que essa bruxa faz? Além do desodorante? Muitas bruxarias, muitas coisas, né? Eu gosto da palavra bruxa, né? Às vezes as pessoas têm um preconceito, assim, ou até, assim, tentar chamar de outras coisas, assim, dourar a pílula, né? Ou chamar de outras coisas. Eu gosto de ser chamada de bruxa, eu tenho bruxa tatuada no meu dedo, assim, porque... Eu acho que é uma palavra ou uma atividade que ela foi tão mal interpretada ao longo de toda a nossa história, né? Às vezes as mulheres que foram, enfim, perseguidas pela Inquisição, elas podiam até não ser bruxas, elas simplesmente sabiam reconhecer os seus ciclos, sabiam sentir o cheiro dos seus próprios corpos, saber quando estavam doentes ou não. Tava todo mundo na fogueira já. Não sobrava ninguém. Né? Ou simplesmente pensavam pela própria cabeça, não necessariamente eram bruxas que nem a bruxa tradicional que a gente conhece, né? Que eram mulheres que tinham principalmente conhecimentos a respeito de ervas, né? Porque nos tempos antigos eram as plantas que curavam, né? Tudo era biodinâmico na antiguidade, não é mesmo? Então, e eram as mulheres que sabiam quais as ervas serviam para salvar, mas que também sabiam quais as ervas serviam para matar, por exemplo. E né? é muito interessante, né, Cami, essa questão, porque de fato, antigamente se matava os inimigos com, né, poções certas, com veneno. Adoraria que isso se aplicasse. Olha a Jéssica se expondo no programa de novo. Eu que sirvo chás na pane, né? Agora vai bombar. Gente, brincadeirinha. Amo vocês, clientes, né? Não mataria ninguém, mas essa brincadeira é muito engraçado, porque os homens tinham... Na verdade, quem produzia os homens antigamente... Quem produzia os vinhos biodinâmicos eram os homens, né? Porque era a única... Gente, antigamente era a única forma de produção de vinho e de agronomia era se guiar pela alunação, né? E foi a partir disso que se criou vários calendários, né? Enfim, o solstício e essa coisa toda. E nenhum homem nunca foi acusado de bruxaria por fazer vinho. Eles viram mais poderosos, muda um pouco de perspectiva. Já as mulheres foram acusadas até quando surgiu o tingimento de roupas, né? Quando conseguiu fazer isso. Ai, que desaforo, olha. Ousamos pensar, né? Então, é isso. Muito bem, bruxa. Além de fazer, então, desodorantes, shampoo em barra, que mais? Então, eu tenho uma Deixa eu só avisar pequena... aqui, ó. Fernando Gomes disse que o perfume de uísque que tu faz é maravilhoso e pediu, será que não rola aí um de vinho? Pois, né, Fernando Bacana Gomes, né, antecipou um pouco. Eu trouxe, né, para as meninas aqui uma amostrinha de um perfume de vinho que eu fiz, né? Um perfume de vinho muito especial para uma ritualística particular minha. Esse perfume, eu não coloquei ele à venda nas minhas produções, mas é um perfume que tá macerando aqui, maturando durante 8 meses já, né?
Então, é uma amostrinha de perfume de vinho que depois eu vou, né, dar para as meninas. Que emocionada com isso, né? Porque na antiguidade muito se fazia perfume de vinho, né? Os perfumes da antiguidade, eles eram diferentes porque eles eram mais licorosos, eles eram mais oleosos, assim. E também muito perfumes sólidos, né? Eu estudo perfumaria antiga dentro da minha prática, né? A perfumaria que a gente chama de perfumaria ancestral também, dentro dessa pegada. Que é uma perfumaria muito vinculada, assim, 100% natural, feita com óleos essenciais e óleos vegetais também, óleo de jojoba, óleo de semente de uva, óleo de coco e álcool de cereais, né? E a perfumaria que O whisky. O whisky. Eu fiz... Dentro das minhas experimentações, eu fui fazendo, né? Perfume com licor, perfume com vinho, perfume com whisky. Então, bebendo, assim, fazendo. Por que não, né? Sexta-feira, vamos lá. Então, essa perfumaria... A história da perfumaria, que é uma grande alquimia, uma grande bruxaria, por assim dizer, né? A gente tem a ideia de que ela nasceu na Europa, né? A história, como toda história, ela foi muito higienizada e muito europeizada, né? Mas a história do perfume nasce na África, né? O perfume nasceu no Egito, na Península Árabe. Tanto que a própria etimologia da palavra, né? Perfume, eu nunca tinha pensado nisso antes de começar a estudar, mas perfume quer dizer através da fumaça. Ou seja, o primeiro perfume surgiu quando os nossos ancestrais decidiram jogar uma erva aromática no fogo e subiu aquele perfume, e aquilo ali foi o primeiro perfume que existiu. E daí, então, o empirismo foi fazendo com que a gente tivesse, né, fosse descobrindo as coisas. Mas os grandes mestres da perfumaria ancestral foram os egípcios, né? Da onde eu estudo e para quem eu presto culto de devoção, digamos assim. Gente, na verdade, já pararam pra pensar que tudo nasceu no Egito, beijo? Tudo nasceu no Egito, beijo. Perfume. E depois, né? Mistura do Brasil com o Egito. Tudo. Tem que ter charme pra dançar bonito, né, gente? Eu acho que eu quero pedir essa música KG, que não apareceu, mas aqui essa vai ser minha música de hoje. Como eu sou aniversariante, dá pra tocar, ó. Vai ter que convencer mais ele, não vai ser só do seu aniversário. KG, a gente te ama, apareça aqui. Vem aqui, KG. A gente tem uma coisinha pra ti separada aqui. A Odara aqui do Instagram tá mandando mensagem aqui. Primeira dama também já chamou nossa atenção, dizendo que, né? Temos que dar atenção aqui pros comentários do Instagram. A Odara disse que, olha aqui, ó, tá querendo um perfume de vinho. Vai pegar? Então, como eu falei, né? Vai pegar. Esse perfume de vinho foi um perfume para uma ritualística particular que eu desenvolvi, né? Dentro dos meus trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, enfim. E eu não tenho ele num lote grande. Eu tenho esse que eu fiz e daí eu trouxe esse para as meninas. Mas... Corram, galera. Mas, né? Até assim, eu quero que vocês abram e cheirem, passem e digam quais são as suas impressões a respeito dele, né? E sim, encomendando, assim, por demanda, assim, né? Se a pessoa tiver interesse, eu faço. E lembrando também, o que eu queria explicar, né? Que a Jéssica estava falando que tem tudo a ver com o meu trabalho, esse tipo de processo, né? Por quê? Porque os perfumes que eu desenvolvo e o meu trabalho dentro da bruxaria, ele é todo baseado numa coisa que dentro da minha prática se chama magia planetária, né? A magia planetária, ela leva em consideração não só as fases da Lua, né? Enfim, as 4 grandes fases da Lua, mas também a regência dos planetas de cada dia da semana. Então, por exemplo, eu trabalho fazendo perfumes personalizados. E quando tem uma pessoa que chega na minha mesa para me dizer, eu quero fazer um perfume personalizado porque eu quero ter mais autoconfiança, eu quero mais amor próprio, eu quero me sentir melhor comigo mesma, ou até mesmo eu quero ser mais magnética, ser mais atrativa. Eu vou fazer esse perfume numa sexta-feira, que é um dia regido por Vênus, né, que também tem a ver com a deusa Vênus, né, e a gente pode, e aí cada dia é regido por um planeta diferente que tem um propósito diferente, né. Então,
os horários também. Então, por exemplo, dependendo do que a pessoa me fala e do teste olfativo que eu vou fazer, descobri que vamos trabalhar com jasmim, vamos trabalhar com rosa vermelha, vamos trabalhar com mirra. Eu vou ver a regência de todas essas plantas e vou fazer numa sexta-feira, que é dia de Vênus, às 4 horas da tarde, que é um horário regido pela Lua, porque a Lua rege o feminino, rege o fluir e rege as águas. Então, assim, uma produção de vinho biodinâmico que leva em consideração toda essa ancestralidade, toda essa fluidez e o crescer da natureza e deixar ela ser como ela é, também está muito presente dentro do E meu é muito interessante, né, gente? Porque quando a gente fala de vinho, o vinho, ele começa no olfato. E a gente fala muito. Claro, as percepções gustativas, depois quando, né, inicia tomar de verdade, pode mudar muito. Mas tudo no vinho inicia. E é muito engraçado, porque nós 5 podemos estar tomando o mesmo vinho e cada uma tem uma percepção olfativa diferente. Por mais que o que é o vinho, óbvio, vai continuar aparecendo, mas cada uma de nós tem memórias e tem aromas, né, que a gente grava mais do que a outra. Então, apesar de tudo, talvez a gente sinta, a Bianca pode estar tomando esse vinho e ela sentir, sei lá, pra mim vai flor branca antes, porque é uma coisa mais presente na vida dela. Carol tomar depois e sentir mais cravo. Não tá errado isso, né? Exatamente, e não está errado. E cada uma vai ter a sua... É claro, eu tenho muita facilidade com o olfato. E eu percebo... Eu fui uma criança que eu cheirava a mesa, a toalha e os talheres antes de comer. E quando eu era criança, e quando eu conto essa história, as pessoas... Mas eu pegava garfo, faca, eu cheirava tudo. E aí eu pegava o pano, se tinha, e eu cheirava a mesa. E eu não comia antes de cheirar tudo. E eu fiz isso quando criança durante muito tempo. A minha mãe estava preocupada, né? Mas porque tu queria sentir o cheiro, porque, ou pra ver, tipo, uma estava sujo, se tava... Exato. Mas eu tinha essa coisa limpo? de cheirar as coisas. E eu comecei com isso. A mesa era uma coisa muito importante pra mim, porque eu cheirava de talher, não bastava cheirar o garfo. Era faca, era tudo que a minha mãe colocava ali. Eu cheirava copo, eu cheirava tudo. E aí, hoje eu percebo quando as pessoas falam pra mim, principalmente, gente, eu não sou mega entendedora de vinho. Eu estudo. Mas sempre que me dão um vinho pra cheirar, eu consigo sentir vários aromas, né, de tacada. E as pessoas falam, nossa, né, é aquilo. É porque eu cheiro tudo até hoje, inclusive, né? Óbvio, né? Eu não chego nos restaurantes e cheiro isso. Mas tem vontade. Mas eu tenho. Se te deixarem sozinha, essa vai. coisa. É quase isso, né? De cheirar as coisas. E eu tenho isso muito perceptível, tanto é que várias coisas, às vezes eu falo, nossa, cheiro da casa da minha avó. Isso aqui. Mas o cheiro, a coisa da memória olfativa é uma coisa impressionante, né? Porque mas vocês sabem por que isso? Porque o olfato é o único dos nossos sentidos que ele tem ligação direta com o sistema límbico, que é aquela ervilhinha bem ancestral que a gente tem bem no meio do cérebro, que a ciência conhece pouquíssimo. Olfato, quando tu sente um cheiro, a ligação é direta, vai direta, é por isso que a gente é essa sensação, nisso. Pelo menos, eu não saberia dar a explicação, mas é bem isso, tu sente assim, tu fica, meu Deus, essa época era às vezes vai vindo, né, meu Deus, esse cheiro. E o olfato é uma coisa muito visceral, assim, porque também, assim, tu pode sentir o cheiro de uma coisa e relacionar uma coisa, né, que tem a ver com a tua vivência, a Karen outra, a Carol outra, a Jéssica outra. E isso é muito incrível, porque o olfato, ele sempre foi norteador da nossa sobrevivência, né? Porque a gente se acha muito acima da natureza, mas a gente faz parte dela. A gente é componente da natureza, a gente não domina ela, né? A gente está inserido nela. Então, o olfato, ele foi muito colocado num lugar, assim, de selvageria, de besteira e tal, pela galera do iluminismo ali, né? Quando a galera disse que o que valia agora era pensar. A razão é que tem que valer agora,
né? Então, quem tinha essa coisa de cheirar tudo, e é daí que vem muitas dessas frases que a gente usa e nem sabe por quê. Tipo assim, isso não está me cheirando muito bem. Sim. Uma coisa que não cheira muito bem, ela é o quê? Ela tá podre, ela vai te fazer mal, ela vai te ficar doente, né? E, ela não é flor que se cheire, é alguém que incomoda, e o que é engraçado, Cami, porque isso a gente fala, gente, independente da língua que você fale, e esses provérbios, pode falar existem assim, em todas as línguas. Tipo, claro. então é muito, todo mundo Universal tinha essa mesmo. coisa, né, do olfato. Total. Primeira dama tá dizendo aqui, ó, que agora nunca mais vão julgar ela quando ela diz que tem gosto de cheiro. Ela é essa pessoa. Ela é essa pessoa. Essa faca tem gosto de tábua, sei lá. Cheiro, ela isso, algo tá errado, entendeu, Carol? Exato. Eu tinha uma amiga que dizia que determinada coisa tinha cheiro de dor de cabeça. Mas essa aí muito foi, homem. Né? Essa foi profunda. Mas era, isso aqui não, isso tem cheiro de dor de cabeça. Então. Muito homem que eu conheço. Olha, 22 horas e 39 minutos. A deixa. Nós vamos exatamente depois dessa deixa. Obrigado aqui ao Cristiano. Não. Cristiatino? É o Cristiano de Livramento. Ah, Cristiano, tu tem um outro nome aqui no Instagram. Muito bem. Está em Caxias. Hoje. Exatamente. Beijos, obrigada mais uma vez pela audiência. A gente vai dar um rápido intervalo. E depois vamos falar sobre tarô, né? Afinal de contas, queremos saber o que vai ser do nosso futuro. Quem não? Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio. Quando o assunto é massas, o Rissul tem tudo para as receitas mais saborosas. Lasanha bolonhesa, espaguete à carbonara, macarrão à parisiense e muitas outras. E depois de uma boa massa, sempre cabe um bom snack. Na mercearia do Rissul você encontra cookies, chocolates, wafers e outras delícias. Tudo para o seu dia ser completo, do almoço ao lanchinho da tarde. Aproveite! A moda Rissul, sua mesa cheia de felicidade. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Na Confrapet, seu amigo tem os melhores cuidados porque a gente sabe o que ele gosta. Rações, banho e tosa, medicamentos e aquele atendimento exclusivo que só a nossa turma tem. Confrapet, tudo para o seu queridinho de estimação. Visite o YouTube da Clube 885. Conteúdo exclusivo de qualidade. youtube.com/Clube 885. Música, cultura, entretenimento e muito mais. Clube 885. Muito mais que rádio. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Boa noite, ouvintes! Voltamos aqui com o Happy Wine na Clube. Esse programa super especial que conta com a presença da nossa convidada Camila Fonseca, nossa bruxa favorita, com a nossa founder que resolveu voltar do além-mar, das terras... essa visita. Das e ela terras... só deu boa noite, ela não falou uma palavra por enquanto. Pra ouvir, tô aqui pra ouvir. E da nossa divertidíssima aniversariante, hoje com despedida, né, de 28 anos de idade. Muito bem, último bloco desse programa, queremos saber da onde vem essa história do tarô, de onde surgiu isso tudo, por que ele tem tanta essa mística, e conta um pouquinho pra gente o porquê que a gente quer tanto saber o futuro a respeito deles também. Eu posso... Olha aí, festa!
efeito sonoro, sonoplastia. Isso aí. Antes de tu começar, Camila, eu queria só que tu desse teu @, aqui para as pessoas te acharem, que já estão pedindo aqui como é que encontram a bruxa. A bruxa acha no @Apoteca Moderna, apoteca com TH. Então, Apoteca Moderna. Vamos postar depois para quem tá nos... Né, exato. Isso, lá vocês acham... A gente vai marcar. Os perfumes, as feitiçarias, as bruxarias, as leituras de oráculos, tudo mais. E, inclusive, rapidinho, eu comprei uma solução, vamos falar assim, da Cami rápido, que é pra dormir sauna. Melhor. Uma sauna pra usar no box. Exato, e eu espirro lá no box quando eu tô... Sauna. Gente, eu sou super, metódica. Tudo que a Camila explicou, eu faço um pouco acima da minha cabeça, 4 espirradas e eu fico lá assim... eu preciso relaxar. Desse tipo de cliente que eu gosto. Exato. E tá funcionando, assim, meu sono melhorou. Agora, antes eu acordava, 6 vezes, agora eu acordo 3. Dormir, ótimo, recomendo. Tem uma que é para dormir melhor e tem uma que é para respirar melhor, que é feita com 2 tipos de eucalipto diferente para quem tem função de rinite alérgica, preciso desses 2. Gripe. Eu preciso dos 2. O meu é dormir melhor. Eu precisava do outro também. Gente, funciona. E eu fiquei, a Cami falou assim, vai arder teus olhos. Daí eu falei, vou ficar aqui até arder, né? Não, pode arder, né? Ou não, depende pra quem é mais sensível. Eu sigo a risca, Camila, né? Me explica. Eu adoro. Eu preciso dormir. Mas vamos à história do tarô. Então, né, gente, não se sabe muito bem qual foi a origem do tarô, né? Se especula que o tarô nasceu no Egito, como quase tudo, enfim, né? Jéssica. E que ele tem a ver com muito dos estudos da Cabala também. Quando a gente começa a estudar tarô, a gente percebe que é tudo correlacionado, né? Fato é que quando ele era utilizado não só para divinação, mas ele era usado para jogo, logo que existiu, né? Então se utilizava como recreação, assim, e também tem um pouco de história que fala que depois ele foi sendo espalhado pela Europa por causa das invasões árabes, né? Então teve contato com os espanhóis e depois foi se espalhando. Ele ficou famoso mesmo, assim, não só como jogo de divertimento, assim, na Espanha e na Itália, né? Onde depois as famílias, naquelas épocas dos grandes mecenas, né, começavam a contratar artistas que desenhavam os tarôs das suas famílias. Então, por exemplo, Visconde Sforza, que foi um grande patriarca italiano de uma família bem tradicional, ele contratou uma pessoa, um artista, que obviamente a gente não sabe o nome, né, porque o tarô levou o nome da família do italiano e não de quem desenhava, né. E ele sempre era usado para adivinhação, mas a adivinhação, na época em que a igreja começou a mandar no mundo e ditar as regras, dizer isso não podia, né? Isso era uma heresia e tal, divinação não podia, era coisa de herege, né? De bruxa, queima lá que ela adivinhou meu botão. Então, as pessoas usavam para divinação, mas era tudo muito escondido, assim, então se fazia o baralho para ter como um item de decoração, ou para ter como uma memória familiar, ou até para ter, assim, jogar e se divertir com o baralho da família, né? Que daí representava, por exemplo, o imperador era o pai da família, a imperatriz era a mãe, enfim, né? Eu ia representar o bobo no meu, da família. É isso. E o meu irmão mais novo, o rei. Ela tá que tá. Ela tá que tá. E essa coisa do esoterismo é sempre essa coisa que a gente tem um certo, eu percebo, um pouco de medo, receio, mas ao mesmo tempo, livre, mas quem me dera. Exatamente. Curiosidade, né? Porque é a coisa do desconhecido e ao mesmo tempo eu quero muito conhecer esse desconhecido, né? E o Coringa é o quê A loucura, eu acho. Não, o Coringa é o que na relação das cartas com o tarô? É que, na verdade, Coringa não tem no tarô, né? Coringa tem no baralho de jogar normal, digamos assim, né? E no tarô não tem. No tarô, a gente tem o que seria mais ou menos uma correspondência, não é exatamente com a mesma finalidade, mas seria o louco, que é o arcano número 0, né? Que é, digamos assim, ele pode ser considerado tanto o início do baralho como a finalização
utilização do baralho. E os arcanos maiores, eles têm 22 lâminas, que elas contam aquela que depois também foi muito estudado pela psicologia ou por Jung ali, que fez um estudo bem aprofundado de tarô, inclusive, que fala ali sobre a jornada do herói, né? Que conta a jornada das nossas próprias vidas, que hoje em dia é muito utilizado pela galera que é coach, né? Socorro. E no cinema também. No cinema, né? A jornada do herói é usado muito no cinema. E também isso foi usado para fazer narrativas, né? Para escrever livro, para peça de teatro, para cinema. E também, né? Pra isso. Tá. Então o Coringa é do baralho da DC? É isso. Podemos fazer. Gente, e vale falar... A gente vai tirar cartas aqui hoje, né, Cami? A gente vai. Mas eu estive, né? Eu fui a primeira cliente, Camila, da festa do Magnólia. Foi a primeira. Não, porque eu sou desesperada. Você foi a primeira embora também depois. Eu sou a primeira tudo, entendeu? A primeira ela embora. tinha que virava o relógio ali às 11 e ela tinha que sentar na minha mesa às 9. Eu já sentei ali e falei, Camila, né? Vamos. Foi a primeira. E, gente, ela não me deu as respostas que eu esperava. Hoje eu vou ter mais uma tentativa privada depois desse programa, tá? Não das mesmas perguntas, mas tudo depende de você, né? Fica assim, ó, quem estiver assistindo agora. Mas eu quero puxar esse gancho que a Jéssica falou. É porque eu, por exemplo, nunca utilizei deste serviço, tenho curiosidade, enfim, né? Mas E tem essa expectativa, né, de que as cartas, ou enfim, outros recursos, os búzios e tal, vão dizer alguma coisa, vão dizer o futuro, vão dar respostas, né? Sim. Mas, na verdade, pelo que eu li e tudo mais, né, tem muito mais a ver com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal do que exatamente ter respostas, né? Qualquer senda do misticismo pela qual tu for desvendar, digamos assim, ela, na sua essência, na sua base, ela é para autoconhecimento, né? E qualquer outra que diga ao contrário tá errado. Então, o tarô, eu sempre costumo dizer, né? Existe diferença também entre tarô e baralho cigano, né? Que é um Lenormand, digamos, que não foi inventado por ciganos, mas enfim, isso é um assunto para outra hora. Existe uma diferença, porque o baralho dito cigano, ele tem mais essa característica também divinatória, de dizer, assim, a pessoa pergunta, né? Eu vou conseguir um emprego tal dia, eu quero saber o dia, eu quero estar preparado para o tapete vermelho vir ser estendido e acontecer, né? E assim, eu trabalho com tarô e o tarô, ele tem mais uma pegada, assim, de autoanálise, mas com muita autorresponsabilidade, né? Porque dentro do mundo esotérico e dessas ciências ocultas, de magia e tal, a gente estuda com muita consciência também a questão da autorresponsabilidade, né? De não ter aquela questão dogmática de sempre buscar um salvador externo, né? Uma solução externa, uma via externa, uma resposta externa, quando na verdade as respostas, elas estão sempre em primeiro lugar, dentro de ti mesmo, né? Então o baralho, ele vai te dar orientações, eu sempre digo, ele vai trabalhar com perspectivas futuras favoráveis ou desfavoráveis àquela situação. E se o baralho, se tu pergunta assim, conheci o boy, acho que é uma coisa, e o baralho te diz, amiga, corre. E tu vai lá e mesmo assim, tu não dá ouvidos àquilo. Vai pro lado errado. Estamos trabalhando com lei de livre-arbítrio, que é a primeira grande lei universal para o funcionamento do mundo como um todo. Temos o livre-arbítrio. Eu recomendo, inclusive, antes de fazer dúvidas tarô, desse livre-arbítrio ainda. Fazer mapa astral, gente, né? Cami, acho que tu vai concordar. Eu sou adepta a mapa astral. Sou adepta. Eu já fiz revolução solar, eu faço todo ano, na verdade, né? Eu sou super, gente... Esotérica. Eu sou esotérica, exato. E eu acredito muito. E quando as pessoas falam... Ai, gente, é papum. Bate muito. Os meus sempre dão muito certo. E... é muito bom nessa questão do autoconhecimento. Principalmente quem faz mapa astral se autoconhece. Verdade. Isso é muito importante para depois partir pro tarô. Que você fica se julgando também, que nem eu fiquei com a câmera. Como assim? Depende de mim? Não depende de nada. Mas depende. Mas, né, como a gente tá com poucos minutos e todo mundo caminha. Joga as cartas pra gente saber como vai ser o 2023 de cada uma. Como é que a gente descobre como é que vai ser o Happy Wine 2023?
Muito bem, então eu vou fazer uma dinâmica diferente aqui com vocês do que é um jogo completo, né? Mas eu vou colocar as cartas aqui na mesa, cada um de vocês vai tirar uma carta e eu vou passar o significado amplo dela como um todo, tá? Então, assim, vamos lá. Vai lá, Jéssica. Vou até escolher com o dedo bom. Escolhe com o dedo bom. Tu tem um dedo bom? Eu tenho que tem um zicado aqui, ó. Já aconteceu, né? Bianca filma esse momento. Estou filmando, vai ficar pra posteridade. Quem tá aqui. Inclusive, vou aproveitar esse momento de pausa pra mandar um beijo pra minha mãe, que está me assistindo. Vera Beijo, Vera, linda. Aí eu já peguei duas, quero de novo. Essa tu pegou. Ai, não. Vai, Jéssica. Ai... Força. Muito nervoso. Ai, meu Deus, é uma carta horrível já essa aqui, ó. Que eu peguei. Não, mas já interpretei mal. Tem umas correntes nessa aqui. Ela já interpretou. Eu também já interpretei luminosa pra todo mundo. Detalhe que cada um tem a interpretação pessoal. Vamos ver, Karen. Ai, ela escolheu bem. Eu tava olhando ela pra lá. Pô, o cara tá fazendo musculação. Ai, gente, mas o teu é um anjo. Gente, o meu é o Lúcifer aqui que eu tirei, Ai, ó. gato, vocês viram um programa da Netflix aí? Aconselho pra quem quiser, nossa. A do Lúcifer? Muito bom. Nunca tinha pensado no Lúcifer sobre esse aspecto, sobre esse Começando âmbito. por Karen de Nebir. Karen de Nebir tirou a temperança. Olha ela. Tu pode ver ali que a temperança, ela tem um pé na terra e um pé na água. E ela tá usando o seu copo para fazer um tempero. Isso significa caminho do meio. Sempre usar a racionalidade, mas também usar a intuição. Nunca ser racional demais e nem sentimental demais. Não fazer escolhas baseadas em emoções muito fortes, não tomar grandes decisões em momentos de atropelo. Sempre temperança é caminho do meio, mas é sempre uma carta que tem muito sol ali, tem muita natureza, né? Então é uma carta bastante positiva, mas que ela pede para que a gente use tanto um pouco da nossa razão quanto da nossa intuição. Muito bem. Isso pra uma pisciana é foda. Eu ia dizer difícil. Bianca tirou uma rainha de copas. Copas tomando vinho! Copas tomando vinho, não é mesmo? Copas é elemento água. Elemento água é relacionado com as nossas emoções, né? Os relacionamentos, não só os amorosos, mas os relacionamentos de forma ampla. Acho que tem tudo a ver contigo, porque tu é uma pessoa da comunicação, né? Que trabalha com isso. E rainha de copas é sempre aquela rainha, assim, que usa da sua intuição e da sua emoção para comunicar os seus verdadeiros valores, assim, sabe? É uma pessoa que faz coisas nas quais acredita, que não é uma pessoa totalmente materialista, que luta única e exclusivamente por valores materiais ou por bem-estar egoísta, assim, né? Então, Rainha de Copas, quando essa carta sai, é uma carta que pede para que a gente traga essa energia um pouco pra nossa vida, assim, sabe? De usar a comunicação e as emoções de maneira genuína e verdadeira no nosso relacionamento com os outros. Ai, muito bom, hein? Parabéns pra mim. Arrasou, Bianca! Aí, primeira dama, que orgulho, hein? Carol tirou Justiça. Justiça é uma carta de... Libra. É Libra. Carol tirou balança, não é mesmo? Então, é uma carta de bastante racionalidade e muito parecido com temperança também. Ela fala muito sobre a questão de equilíbrio, né? O equilíbrio entre a nossa vida financeira e a nossa vida sentimental, da gente nunca deixar que uma coisa pese mais que a outra. Então, não ficar trabalhando demais e negligenciar os prazeres e também não se divertir horrores e negligenciar a outra parte, né? Então é uma carta que pede muito também caminho do meio. O Carol, essa semana a gente não tá no caminho do meio, né? Essa semana Entendi a indireta. Entendi a indireta. O esotérico dando indiretas. Amiga, foi o Cami. Você tá de sacanagem comigo. Não bate o mensageiro. Jéssica, em tua defesa. Jéssica tirou o diabo, né? E diabo é uma carta que é super temida no tarô e tudo mais, mas, gente,
diabo é temido por culpa católica e cristã, entendeu? Não tem absolutamente nada a ver. É uma carta que, claro, ela fala sempre sobre as coisas às quais a gente se prende, sobre as coisas às quais a gente valoriza. Tu tá vendo ali que eles estão acorrentados ali, mas eles podem se soltar se eles quiserem. Então é uma carta que pede para que a gente se prenda a coisas que realmente nos agregam valor, que nos façam feliz, que tenham sentido na nossa vida, que a gente faça as coisas que são genuínas e importantes, alinhadas com os nossos valores verdadeiros. E não necessariamente assim, porque isso vai me dar resultado financeiro só, ou vai me dar status, ou vai me dar fama, ou vai me dar destaque. Mas isso é conversa com o meu coração. Eu tô fazendo isso porque eu realmente acredito? Sim, então faz. Eu tô fazendo isso só porque vai me render um dinheirinho, mas eu vou, sei lá, levar vantagem em cima de alguém ou de alguma outra coisa. Não faz? Também é uma carta de caminho do meio, né? Não deixa de ser. Essa carta já saiu lá no Magnólia. Pare de me perseguir, carta demoníaca. Eu quero outras. O negócio é o caminho do meio, que a gente tá sempre caindo pra um lado ou caindo pro outro. Esse do meio é que a gente fica meio bambeando. Cami, e a gente não pode tirar uma carta pra ti? Dá esse tarô pra cá. Vamos, quer tirar uma carta pra mim? Tira uma carta pra mim, Jéssica. Vou embaralhar bem embaralhado. 22 horas e 59 minutos, vamos lá. Dá tempo ainda. Olha, meu próprio tarô sempre bate na minha cara. Não, vamos embaralhar bem pra não ter nenhum, Cuida né? disso aí, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que tu bate na mesa, bate no microfone, colega. Eu quero essa aqui, ó. Já Vamos é lá. carta marcada essa aí, ó. Olha só, um rei de copas, né? Um rei de copas. Rei de copas, rei quem é? Rei é autoridade. Rei é aquele que bota a autoridade na sua própria vida, bota a banca e sabe o que fazer, né? Eu, na minha vida sentimental, assim, tá uma grande bosta, né? Então, tapa na minha cara, porque eu não tô sabendo ser a minha própria autoridade. E o KG? Vamos tirar uma carta pro KG, cara. Fora do ar, 23 senão ele horas. não vai curtir. Fora do ar, tá bom. KG, tá bom. Sim, olha, agora estão mandando aqui. Viu, Jéssica? Foi tu que tu promoveu ele pra diretor executivo? Já vamos providenciar pro próximo. Agora fica aí, já mandando na gente. Bom, gente, encerramos este Happy Wine mais uma vez com despedidas, né? De 2023 não tá sendo fácil. A gente se despediu, então. Tina Turner faleceu. Quero dar um parabéns aqui pra Nath Costelinha, que deu breaking news aqui na Clube, né, na ocasião, no momento, saiu super bem. Primeira notícia triste, né, que se dá, mas a gente fica um pouco orgulhosa, porque quando a gente chegou aqui na Clube, era tudo mato. Tudo mato. Só tinha homem. Agora, sou testemunha. Nath Costelinha, Karine Vaz já divando aqui no Sábado Show, dando aula, fazendo de um tudo aqui nessa rádio. E certamente Tina Turner tem muito disso. A gente tem que sempre reverenciar essas mulheres que foram fodas, que foram muito importantes, que lutaram para sua sobrevivência, para sua existência, com o seu talento, com a sua arte. E como ela mesmo disse, que o grande legado dela foi ela ter persistido, né? E é mais uma vez aquilo que a gente sempre fala. Obrigada por ter persistido, porque você abriu caminhos pra gente é mais fácil depois de você ter vindo. Cada uma vai escolher a música da Tina Turner e eu, como boa feminista que sou, indicada já pelo meu feminista favorito também, vou pedir Typical Male. Muito bem. Bianca. Eu vou pedir na minha cola aqui Better Be Good To Me. É isso. Eu vou de The Best. Arrasou, né? Jéssica Piffer. Jéssica Piffer vai de... Gente, é por isso que eu não gostava do momento da música, que eu sempre me... What's love to do with it? É isso, né? What's love to do with it? Muito bem. Camila Fonseca, qual é a sua música? Eu escolherei Better Be Good To Me. Muito bem, então. Dito tudo isso, boa noite. Até semana que vem. Fiquem com ela, maravilhosa, imortal, Tina Turner.
Beijos.